Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Chegamos aqui no 8º vídeo, aqui na 8ª lição do Mar Tempestuoso às Nuvens do Céu. E nesse vídeo aqui nós vamos ter uma participação especial de alguns irmãos que encontraram o Marcos lá na Igreja Central do Rio de Janeiro, mandaram um abraço, já nós vamos ver quem são eles. E nós vamos falar aqui nas palavras da Torá, vamos estudar aqui mar, tempestuoso, nuvens e céu. Vamos aprender sobre a pictografia desses 4 termos em hebraico. Vamos ter também aqui discutir sobre os 4 ventos, os 4 animais e a correlação linguística entre esses elementos da lição de hoje. Nós vamos falar também sobre a polêmica do chifre pequeno, né, e qual é o problema de nós usarmos o Antíoco Epifânio para falar que ele é o chifre pequeno, né? Nós vamos ver aqui um espectro de possibilidades e vemos um comentário que muitos gostam que a gente coloca aqui as possibilidades de interpretação, porque às vezes aparece um aluno, né, que já traz para nós isso, né? No Entre Linhas os caras falaram realmente que existe essa possibilidade. Nós vamos falar também, né, porque a compreensão das festas judaicas é importante para que a gente entenda, né, um pouco aqui sobre Daniel, para que a gente entenda o que nós vamos estudar hoje na lição. E nós vamos falar também sobre os 2.300 tardes e manhã e também um espectro de possibilidades de interpretações dentro disso. Fora isso, nós teremos na ponta da linha de cada dia, teremos aqui na leitura a palavra e, claro, mais entrelinhas para vocês aproveitarem. Então fiquem ligados, espero que vocês sempre curtem o nosso conteúdo, comentem como fizeram no último vídeo, compartilhem para que mais pessoas venham estudar a palavra de Deus e descobrir mais aqui sobre a lei de Deus. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes aqui de nós agradecermos, colocar aqui o seu nome como uma forma de agradecimento pelos comentários, nós queremos aqui apresentar alguns irmãos que encontraram o Marcos lá na Igreja Central do Rio de Janeiro, numa convenção de líderes que tiveram lá. Nós teremos a Ilza, né, que já é companheira do canal, inclusive comentou bastante. Nós teremos aqui o Jocrei e a Ilma, então vamos conhecê-los nesse momento. A gente veio aqui no encontro de líderes na Igreja Central do Rio e essas pessoas aqui me encontraram pessoalmente e vieram até o Marcos. Isso aí, eu cheguei até o Marcos! Fala o nome de vocês aí. Vilma, Jocrei. Ilza. Isso aí, que Deus abençoe. Valeu pessoal pelo abraço, é muito gostoso, né, ter esse retorno de vocês, saber que vocês aí têm apreciado o conteúdo e mais, saber que ele tem aproximado você não de nós, mas aproximado também, principalmente da Torá. Mais alguns aqui que eu gostaria de destacar. E do Marcos no caso, né? E do hashtag, né, cheguei até o Marcos. Mesmo no caso. Cheguei fisicamente lá. Eu queria aqui só mencionar alguns nomes e alguns comentários aqui, um destaque rápido, pessoal. Quem não gosta dessa parte, tem um link aqui, você pula lá direto para as entrelinhas. Carlos Souza comentou conosco aqui, gostou muito do trio conjunto inteiro, né? Valdemir Silva, falando sobre o seu corte de cabelo. Vera Rigo, sempre comentando. Saskia Câmara, sempre comentando conosco. Márcio Philips, parabéns, rapazes, pelo excelente programa. Pedro de Matos, né? O vosso canal é uma benção, mandou um abraço lá de Zurique, Suíça. Valeu, Pedro, que bom saber que nós temos aí ouvintes aí, né, na Suíça. Nos fala aí como que é a Igreja Adventista, aí manda no comentário como é a Igreja Adventista aí em Zurique. Sandra Bittar, oi meninos, Deus abençoe, hashtag fui até o Marcos. Fórum Permanente de Estudos Científicos, que é um perfil aqui, né? Comentou aqui sobre o Dario e o general, como sendo general. Azevedo M, muito bom. Oswaldo Júnior, Antônio de Mello, sempre comentando. Ilza Viana aqui destacou os joinhas do vídeo 6, foi muito legal. Ela colocou aqui os pontos que entre aspas, porque que bom a gente falar, olha, o pessoal realmente ouve e entendeu, né, o que a gente está colocando aqui. O pessoal tem aberto um pouco a mente, né, na interpretação da Bíblia. Elisângela Maria, Ivone Bispo dos Santos, Ilza mais uma vez. Edna Patrícia, sempre também gostou aqui, que o Senhor continue abençoando. Obrigado, Edna. Valdemir Silva, Antônio Valdinei, Cineide Batista Peixoto, muito bom, abraço para vocês. A Cineide comentando aqui, acho que é a primeira vez. Ilza Viana, de novo. Jane Cordeiro também. Ela diz assim que está assistindo pela 3ª vez a lição na semana. Que ela assiste para poder aqui, como ela falou, para poder lembrar dos detalhes na hora de recapitular. Que bom, Jane, né? Realmente disposta a aprender. Joivaldo Santos, Amo Soares de Matos,
Prado Inox, que sempre comenta com a gente aqui, cancelei a minha Netflix por falta de grana mesmo. Valeu! É isso aí, Prado. Vilney Médici Faria comentando conosco, que tem uma... Essa já respondemos aqui, mas no vídeo anterior a gente respondeu o que ele perguntou aqui. Sheila Gemes, Fernando Ferreira de Souza, Valdemir Silva novamente, hashtag foi até o Marcos, Fernando Ferreira, Vera Rigo aqui, Ilza Viana, Osiel Jardim e Cleosmar Pereira de Freitas. Pessoal, muito obrigado pelo comentário, nós lemos aqui todos, o Ricardo conseguiu até responder alguns, eu, o Alexandre conseguimos às vezes responder vocês, mas nós temos outros ouvintes aqui, outros inscritos do canal que também acompanham lá o comentário de vocês, então muito obrigado mesmo, porque esses comentários eles impulsionam o conteúdo dentro da plataforma do YouTube e infelizmente a gente tem que ficar lembrando vocês de se inscrever, dar um like, porque isso é muito importante mesmo para que, né, o vídeo aí ganhe umas proporções mais... Crescer a mensagem avança. Exatamente, né? Ninguém quer se tornar aqui nenhum ídolo. É um like missionário, gente, porque cada like que você dá, esse vídeo ele tende a ser compartilhado para outras pessoas, ele aparece como sugestão para alguém que Exato. às vezes não conhece a mensagem. Então esse comentário, esse like aí é um like missionário, é uma ofertinha. Ofertinha. Beleza, pessoal? Muito obrigado, né? Mas vamos então ao que interessa, vamos à essência do nosso canal aqui, que já está para comemorar 3 anos no ar nessa plataforma, que são o quê? As entrelinhas. E nesse formato nós temos então lá palavras da Torá, na ponta da linha, a palavra, as escrituras e as entrelinhas. Então, por enquanto, palavras da Torá. Ricardo, é com você. Vamos lá, gente. Do mar tempestuoso às nuvens do céu. São 8. Palavras da Torá de hoje, obviamente nós vamos falar de mar, tempestuoso e nuvens do céu. Bom, primeira coisa. A palavra para mar que nós vamos encontrar aqui é Yam, que significa mar, oeste, ou também significa ocidente. Tem tudo a ver com a localização geográfica, né? Tudo a ver com a localização geográfica de onde eles estavam. Goesh significa tempestuoso. O interessante, gente, dessa palavra aqui, ó, de mar, Yam, se escreve com um Yud e um Mem. O Mem é o mar trêmulo, vamos dizer assim, né? O Merahefet, Alpenei Ramai, o espírito pairava. Ele tem muita conotação, carrega muita conotação com o Gênesis 1, Bereshit 1. E o Yud, que o Yud é um braço. Então veja bem, que o mar é o braço d'água. É bem simplesinho de entender a pictografia aqui. E seguindo. Agora, Goesh. Nós temos aqui um Gimel. O Gimel é a letra de transição. Ela é um pé, é um camelo, é uma ponte. O Yud, que seria uma letra de ação, é o braço. E o Shin, letra de destruição. Então nós temos aqui transição, ação e destruição. Esses 3 elementos constroem a palavra Goesh, tempestuoso. Vamos lá. Anã, nuvem. Anã, você vai escrever com um Ain. Nós vamos perceber aqui, ó. O Ain é a letra da experiência, é como se fosse um olho. Nun é a letra de potencialidade. Ou é um peixe, ou é uma semente. E são 2 nuns. Anã. Provavelmente, porque olhando para o céu, você vê as nuvens mais ou menos como se fossem peixes, só que do céu. E como é mais de uma, provavelmente nesse sentido assim. A outra palavra, aí são várias palavras para céu. Por exemplo, a gente tem Shammai para céu. Mas eu preferi utilizar a palavra Aliyah. Por quê? Ela significa céu, no sentido figurado, mas ela também significa imigração a Israel. Ascensão, elevação, processo. Também significa, gente, colina. Então, quando nós encontramos, inclusive quando nós vamos interpretar Apocalipse, quando nós vamos falar interpretação depois, essa conotação de que o alto, de que você pode estar no Himalaia, quando você vai lá, quando você vai imigrar para Jerusalém, você sobe, e sempre porque carrega uma conotação de espiritualidade. E aqui o céu também carrega essa conotação, por isso que eu escolhi aqui o Aliyah, que significa céu, mas também significa imigração para Israel, ascensão, elevação, progresso.
Aqui, a última palavra aqui que eu coloquei, gente, ó, Alia, ela se escreve com um Ain, igualzinho à primeira letra de Anã. É a letra de experiência, é o olhar. Aqui nós temos o Lamed, cajado do pastor. Então veja bem, é o olhar, o pastor trabalhando. O Yud é a letra de ação, o braço do pastor, vamos dizer, e aqui há o serviço, o rei é a letra de serviço. Então veja bem, é o olhar do trabalho do pastor, olhar o serviço do pastor. E essa palavra aqui significa o quê? Aliyah. É justamente a imigração para Israel. É justamente o céu. Então, olhar para o céu é olhar a obra de Elohim, é olhar a obra do nosso pastor. De Mismor lo David Hashem Roi Loessar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Eterno, Yahweh, é o meu pastor. O Yahweh é o meu pastor. Então, olhar para o céu é olhar o Eterno, Hashem, Yahweh, trabalhando. Lembrei agora daquela música que deu polêmica muito tempo atrás, o Arauto do Rei, quando eles cantavam O Céu é Aqui, lembra? Sim. O céu é aqui. Sim, então o céu é Jesus. O céu é o olhar do trabalho do pastor. O céu é olhar para Jesus. Que legal. Avançando agora então para sábado, onde nós vamos ver sobre o verso para memorizar, né? Na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente. O autor da lição vai querer falar do quê? Ele quer comparar esses animais do Apocalipse, do livro de Daniel, a uma criação distorcida. E o autor traz alguns elementos simbólicos. Ele associa esses elementos simbólicos desses animais com a escuridão no Gênesis 1 e a escuridão no sonho. Os animais da criação, e ele faz uma associação com os animais impuros do sonho. O domínio do homem, em Gênesis 1:1, e os animais do sonho, que também tinham um xalite, também tinham um domínio. E a questão aqui final, que o autor da lição fala, também na lição de sábado, é o filho do homem devolvendo este domínio. Ele faz uma contrafação, ele coloca no paralelo o Yetzer Hará, ou seja, a natureza má, a formação má, e o Yetzer Hatov, a formação boa. O que é esse Yetzer Hatov, gente? Tov se escreve com um Tet, na pictografia seria uma cesta. E um Bet. É como se fosse um presente da casa. O Alexandre fez um insight um tempo atrás, que ele imaginou como se fosse você preparando para o bebê. Você vai juntando os presentes, montando o quarto. Só que esse quarto é como se tivesse entrado um vento forte e bagunçado tudo, os presentes, estragado alguns presentes. E essa contrafação aqui do Yetzer Hará, formação má, que veio depois do lapso, é que na lição do sábado o autor está querendo trabalhar. O Alexandre vai ler a escritura para a gente. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, Alain. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso. Vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem aqui é aquela questão do domínio aqui, ó. Shalet, que elemento prefixal, que elemento sufixal, a palavra é domínio. Nós já explicamos essa contrafação daquele domínio que o Eterno transferiu para o homem e que o homem, em razão do pecado, acaba transferindo também essa parcela, essa posse, vamos dizer assim. Nós vamos entender que propriedade para a cultura semita era bem diferente do que propriedade é hoje. Hoje o proprietário ele goza de coisas que nós diríamos que naquela época o dono ele tinha posse, que a propriedade plena é do Eterno. É como se no Bereshit, inclusive no ano do jubileu, a propriedade ela era devolvida. A posse volta. A posse e a propriedade, né? Ela voltava para a família original. Né? Isso no sentido assim, vamos entender assim. Ou deveria voltar. Propriedade é um conceito amplo. É usar, gozar, dispor e reaver. O gozar, o direito de gozo, a posse, ela estaria aí. Hoje, a propriedade nesse sentido amplo, ela pode se fragmentar. Naquela época, o proprietário
é o eterno. Então a terra ela não era de nossa propriedade. E é uma prática que não é exclusividade dos judeus. Os egípcios faziam assim, os babilônicos faziam assim. Então a cultura semita daquela região. A ideia de que a terra ela pertence à divindade. Nos outros casos, quem administrava eram os complexos templário-palatinos, né? Eram os sacerdotes. E esta posse ela foi transmitida para Adão, e essa posse foi transmitida para Satanás. Por isso que no livro de Jó ele fala: venho de rodear a terra. Ou Como seja, se estivesse andando nos domínios dele. Nos domínios dele, exatamente. Tá, então aqui, e essa contrafação desse domínio, e esse domínio vai voltar. O Filho do Homem devolve essa posse, esse domínio, que Só um indicativo, desculpa. Vamos lá. É muito aleatório, mas aquela passagem de Jó, aí tem gente que pega e fala assim: olha só, tá vendo? Aqui já provava na Bíblia que a terra é redonda. Não tem nada a ver. Até porque você pode rodear alguma coisa Uma bolacha Maria você pode rodear também. Pode rodear. Não tô falando que a terra é plana, tá, gente? Terra é redonda e a gente tem que se vacinar. Mas nesse caso não vem da ideia de que Satanás está falando: ele estava andando em círculos ao redor da terra. Não. É como se fosse uma pessoa rodeando a propriedade dela, vendo os marcos da cerca, se está tudo em ordem. Aqui outra coisa, gente. A expressão aqui, reino eterno. A palavra aqui, em aramaico, alam, em hebraico seria olam. Olami significa mundial, universal, eterno. Então quando fala aqui, o seu reino será um reino mundial, um reino universal, um reino eterno. Então essa palavra, ela engloba tanto tempo quanto também o espaço. Ela traz as duas conotações. Ela não tem só a conotação temporal. Agora vamos para o próximo, Daniel 7:2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Agora, gente, ventos. Aqui a chave, inclusive, para a gente fazer a transição do sábado para o domingo. Tá? É importante fazer essa transição certinho e entender esse pedaço aqui. Porque olha só, vento. Primeiro, a expressão rua. Aqui está em aramaico, arebá, urei. A expressão rua, ela significa vento, beleza. Mas ela também significa espírito. E aqui o ponto importante, significa alma, atmosfera, lado. Vamos gravar isso? Grave isso, porque no domingo nós vamos fazer o link com essa expressão aqui, rua, que significa espírito e alma. Mas o detalhe interessante aqui, combatia, o elemento prefixal aqui, tá. A expressão rigiar é espetar com um chifre, essa expressão combatiam. Então quando fala aqui, que os 4 ventos do céu combatiam, como se fosse 4 carneiros, né? Dando uma arretada. 4 almas chocando chifre com chifre. Então, olha só, eu mesmo estava olhando em minhas visões, e eis que 4 ventos, e a expressão é lua, pode ser vento, pode ser espírito, pode ser alma. E a expressão para combater é com chifres. Então pode ser que os animais estavam combatendo, ele estava vendo a briga dos animais. Exatamente. Que legal. Bem isso mesmo. Agora continua. Desculpa, eu acabei antecipando aqui, eu me encantei pela. Vai lá, Adam Clark, vai lá, lê pra gente, Alexandre. O povo dos santos do Altíssimo, ou as pessoas que são os santos supereminentes, terão o reino. Qualquer que seja o nome que possam ser distinguidos entre os homens, estes são o povo. E o deles é a igreja, que nenhum lapso de tempo prejudicará, e nenhum poder será capaz de destruir, mas durará enquanto o tempo durar. Lê lá o Bereshit, Gênesis 1:2 pra gente, que é o a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, Veruach Elohim, se movia sobre as faces das águas, o Espírito de Deus. E a terra era informe e vazia. Verosh el penei terron, ou seja, e o Espírito, e havia trevas sobre a parte do abismo. Veru Elohim era refeta no penei ramai, e se movia sobre as águas. A gente vê o que aqui em Gênesis 1:2, gente? É uma terra informe. E depois na sequência vem o que, gente? Depois na sequência, Vaiomer Elohim e Rior, vai Rior, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas o que tem a ver com isso? Nós temos aqui uma terra, de certa forma podemos dizer caótica, uma terra sem forma, e a palavra passa a dar forma. E na Bíblia, quem é a palavra? A palavra é Deus, a palavra é o Eterno, a palavra é Jesus, é o Logos.
No princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Que palavra que é essa? É essa palavra que dá ordem a este mundo desordenado. É interessante que a palavra vai ser traduzida depois como verbo, né? Porque o verbo ele tem uma denotação de ação, né? É imperativo. Então não é uma palavra que significa apenas, é uma palavra que transforma. Que transforma, que dá, e no caso aqui dá ordem. E esta ordem, nesse sonho de Daniel aqui, esta ordem que foi dada ao universo, a gente vê a contrafação aqui, a desordem. O mal traz este caos. Deus deu a ordem no começo, através da palavra, e agora vem a confusão, tirando essa ordem. A consequência do pecado, a consequência da desordem, são esses 4 seres dando uma retada um dando chifrada um no outro. E os usurpadores do domínio. Interessante. E dá uma visão totalmente diferente do texto, né? Se a gente imagina que os 4 animais, eles não são vento, e aí aparece um animal. Vento, aparece outro animal. Não. É os 4 animais numa luta engalfinhados ali, se dando cabeçada um no outro. A visão do Daniel, ela começa a tomar outro corpo muito mais próximo daquilo que foi a história, né? Do que foi a história. Vamos lá para a próxima. Domingo, os 4 animais na ponta da linha, Ricardo. Devemos confiar nas escrituras. Simples assim, os 4 animais. Vamos lá, Alexandre, lê a escritura para a gente, Daniel 7:3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Beleza, agora nós temos 4 animais do mar. Lembra que a gente falou do Rua? Rua, vamos lembrar, gente, vamos lembrar. Rua é vento, espírito, mas ele também é alma. A expressão, gente, aqui, arebá, 4, mas a expressão aqui, gente, olha, raiá, significa besta, animal, bruto, mas também agora significa alma. Significa espírito da vida, significa vida. Essa é a expressão, raiá. Lá em aramaico está reivá, mas é o mesmo significado. Então nós temos o que? Agora nós temos aqui 4 animais ou 4 almas, 4 espíritos. Urubu também alma e espírito, igualzinho vento lá em cima. Agora vamos para o próximo, Daniel 7:5. Primeiro como leão, asas de águia, e olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem. Foi dado no coração de homem. Continuei olhando, eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha 10 pontas. Agora nós vemos aqui, gente, domínio. O domínio transmitido para esses animais, que o Alexandre vai explicar para a gente o gráficozinho do lado e vai dar a interpretação dessa profecia. Vai lá, Alexandre. Beleza. Para entender a interpretação dessa profecia, vou tentar ser sucinto, tá? Para a gente aproveitar o tempo com outros assuntos. E vocês têm na lição, tem no guia de estudo da lição, especificamente sobre a profecia. Eu acredito que não há necessidade de a gente ficar detalhando cada etapa aqui. Mas o livro de Daniel ele é escrito num sistema de paralelismo. Então, cada profecia, ela repete algo das profecias anteriores e amplia com nova informação. Por isso, para entender Daniel, efetivamente, nós precisamos entender todas as profecias de Daniel simultaneamente. O que nós temos aqui, então? A profecia da estátua e ao lado dela a profecia dos animais. A profecia da estátua começa com uma cabeça de ouro. E nós podemos alinhar essa cabeça de ouro com o primeiro animal. Entendemos aqui que fica explícito no texto: tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Portanto, o primeiro animal, o leão com asas de águia, é o Império Babilônico, ao mesmo que se refere à cabeça de ouro. A partir daqui, não é citado textualmente nessa profecia o nome dos impérios. Porém, na profecia que nós veremos na sequência, na próxima semana, quando nós formos falar da guerra entre o carneiro e o bode,
fica explícito textualmente o nome dos próximos animais. Então a gente já consegue antecipar aqui. Na próxima profecia, o peito de prata e o urso com 3 costelas na boca, ele representa o reino da Média e da Pérsia, que derrota, como nós vimos na lição anterior, né, da mão na parede, o Império Babilônico. Esse urso tem uma característica, ele carrega 3 costelas na boca, que são as 3 conquistas que o Império Medo-Persa fez, e ele se levanta sobre um lado, significando que parte dele era mais forte que a outra. Os persas eram mais poderosos do que os medos. Mas esse reino também acaba, e na profecia seguinte nós vemos um animal semelhante ao leopardo, com 4 asas e com 4 cabeças. Só me permita, para não perder o fio da meada, asa, gente, encontramos em Gaf, seria asa, mão, braço, membro, alça, voo ou margem do rio. Pode continuar, Alexandre. Interessante. Asa pode ser margem de rio. Margem de rio também. Esse leopardo, então, ele vai representar o mesmo bode peludo que aparece na profecia seguinte, que nós vamos ver na próxima semana. E textualmente nessa profecia fala que esse bode peludo representa o rei da Grécia. Algumas características a mais, alguns detalhes a mais são apresentados na profecia seguinte, a gente vai ver ela depois. Mas sobre esse leopardo, as asas denotam uma grande velocidade, uma grande ferocidade, velocidade de conquistas, e o fato dele ter 4 cabeças é muito significativo. Nós veremos mais adiante hoje ainda nessa lição, como essas 4 cabeças representarão os 4 impérios que surgiram a partir da desagregação do Império Greco-Macedônio. Me permita aproveitar também agora. Cabeça, rosh, cabeça, chefe, líder, pico, cume, começo, início, parte, ramificação, superior, campanha de soldado ou veneno. Então, cabeça pode ser líder. Esse leopardo tem 4 líderes. É o Império Helenístico, né, que após a morte de Alexandre o Grande, ele vai se dividir entre os seus 4 generais, equivalendo-se à coxa de bronze. Até aqui para-se aquilo que o livro de Daniel apresenta textualmente. A partir daqui, a partir do leopardo, em momento algum no livro de Daniel é citado o nome do império, ou seja, a partir das coxas de bronze, a partir do leopardo, a partir do bode para frente, não há citação textual. Aí nós começamos a entrar na seara das interpretações. E aí existem várias interpretações possíveis, vamos falar mais delas ao longo dos nossos estudos. A parte das pernas de ferro, ela equivale a um animal terrível e espantoso, que, como nós vimos, tem no texto a característica de ter dentes de ferro. Então até o metal está representado nesse animal aqui. Esse animal tem por característica ter vários chifres, e cada chifre equivalendo a um reino que viria depois dele, e tem por característica específica o fato de 3 chifres terem sido arrancados para que surgisse uma ponta pequena com características específicas. A gente vai ver mais para frente, profere palavras contra o Altíssimo, magoa os santos do Altíssimo. Este animal terrível e espantoso equivaleria às pernas de ferro, que na nossa interpretação se refere ao Império Romano. Por fim, os pés, em parte ferro e em parte barro, eles equivaleriam, dentro desse animal terrível e espantoso, à divisão dos chifres posterior a ele. Bom, gente, agora aqui o seguinte, acho que foi a Dilza que falou, que a gente Ilza, né? Que falou que a gente sempre traz várias interpretações. Vamos trazer uma agora de um segmento judaico. Gente, alguns segmentos judaicos, eles leem Daniel, leem isso daqui, ó. Para eles, tudo isso daqui acaba na Revolução dos Macabeus. Antes de Jesus Cristo. Exatamente. Então, para eles, nada disso daqui aponta Jesus Cristo. Eles não conseguem, obviamente, negar que cabeça de ouro é Nabucodonosor, mas peito de prata eles também não negam, né? Não, mas eles acrescentam outros impérios aqui, e aqui quando chega aqui, ó, no final da estátua, e aqui, ó, é Império Seleucida, é Antíoco Epifânio, e vocês já vão entender o porquê a apologética judaica, a apologética adventista, em cima disso, ela é muito, muito relevante.
para eles, né? Leão, Babilônia, Império Grego Medo-Persa, Império Grego Macedônio e aqui Império Seleucida. Aí nós vamos chegar mais para frente o chifre pequeno e vocês vão entender a relevância. Vamos para o próximo slide, que tem algumas interpretações aqui interessantes que o Alexandre vai ler para a gente. Adam Clark, vai lá. A besta como um leão reino dos babilônicos, comparado a um leão em Jeremias 4:7, Isaías. É dito que voa como águia, Jeremias e Ezequiel. O leão é considerado o rei dos animais e a águia é o rei dos pássaros. Portanto, o reino da Babilônia, que foi significado com cabeça de ouro em grande imagem, foi o primeiro e mais nobre de todos os reinos, e foi o maior então em ser. As asas de águia denotam a rapidez com que o leão Nabucodonosor fez suas conquistas, pois em poucos anos, por seus próprios braços, ele trouxe seu império a tal ponto, levou a tal grau de eminência, como era verdadeiramente surpreendente. E tudo tendeu a mostrar com que propriedade este leão de asas de águia está aqui feito seu emblema. Ficar em pé como um homem, isto eu penso refere-se à domesticação do orgulho de Nabucodonosor. Ele havia agido como um leão feroz e arrebatador. Deus o atingiu com insanidade, ele viveu a vida a partir daí como uma besta, que tinha um coração e hábitos de animal. Elicote. Foi sugerido por São Jerônimo que as palavras se referem à loucura do rei e à sua posterior recuperação. Mas deve-se ter em mente que o reino, em vez do rei da Babilônia, é que é o sujeito da visão. Sir Isaac Newton e o bispo Chandler, com grande propriedade, explique-os como significando os reinos da Babilônia, Lídia e Egito, que foram conquistados por ela, mas não eram partes e membros do seu corpo propriamente ditos. Eles poderiam ser chamados de costelas, pois a conquista deles fortaleceu muito o Império Persa. Aqui já está falando do urso com as 3 costelas na boca. Isso, né? As o três próximo conquistas. Império, Império Medo-Persa. Adam Clark. A besta também tinha 4 cabeças, aqui se referindo ao leopardo, significando o império após a morte de Alexandre, dividido entre seus 4 generais: Cassandro, na Macedônia e Grécia, Lisímaco sobre Trácia e Bitínia, Ptolomeu sobre o Egito e Seleuco sobre a Síria. E o quarto animal, ele tinha grandes dentes de ferro, isso é permitido em todas as mãos, ser o Império Romano. Era terrível, excessivamente forte, devorava e quebrava em pedaços e pisava o restante, ou seja, os restos dos antigos reinos sob seus pés. Reduziu a Macedônia a uma província romana cerca de 168 anos antes de Cristo. O reino de Pérgamo, cerca de 133 anos. Síria, cerca de 65 anos, e o Egito, cerca de 30 anos antes de Cristo. Aqui está se referindo ao quarto animal das... Bom, próximo slide, tem um gráfico, né? Que o Alexandre vai desenvolver. No próximo slide, segunda-feira e o chifre pequeno, né? Na Vamos lá. ponta da linha, Ricardo. O chifre pequeno, gente. O chifre pequeno, ele proferia a palavra contra o Altíssimo, destruiria os santos, mudaria o tempo da lei. O autor da lição da segunda-feira quer trazer essas características do chifre pequeno. O ponto-chave aqui pra gente, nós trouxemos lá a interpretação de um certo segmento judaico que tira da equação o Império Romano e coloca no lugar o Império Seleucida. Exatamente, nós explicamos lá. O que acontece, gente? Qual é o grande problema disso? Chifre pequeno aqui, então, nós teríamos o quarto animal, seria o Império Seleucida. Mas tem um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, segundo esta interpretação, que nós falamos que a apologética adventista é útil, necessária, eles falam que seria Antíoco Epifânio. Mas tudo bem, mas será que não dá? Porque a gente olha o comentário bíblico adventista. O comentário bíblico adventista às vezes traz três posições diferentes. Será que não dá para a gente conviver com as duas? Por que não pode ser o Antíoco Epifânio? Ou por que a gente não pode aceitar isso no nosso meio? Simples, gente. Porque se o chifre pequeno for Antíoco Epifânio, o Messias é Onias. O Messias não é Jesus. O Messias vai ser o chefe da revolta dos Macabeus. O sumo sacerdote na época de Antíoco Epifânio. Este é o grande problema desse tipo de interpretação, dessa interpretação. Lê pra gente lá Daniel 7:8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. O Alexandre pode falar disso daí, sobre a interpretação, sobre a nossa ótica adventista. A interpretação adventista vai falar que essas 3 pontas, elas se referem justamente aos 3 reinos arianos, de cristianismo ariano. Dentre os povos germânicos que invadiram o Império Romano, haviam 3 que já eram cristãos. Mas eles eram povos cristãos, cristianizados não por Roma, mas por Ário, que era uma vertente do cristianismo que se opunha ao cristianismo romano. Esses 3 reinos foram derrotados a partir de uma coligação entre o reino dos francos e o poder da Igreja Católica na Itália, que se uniram, derrotaram esses reinos. Então esses 3 chifres, esses 3 povos que invadem o Império Romano, os 10 povos que invadem seriam todos os povos que invadiram o Império Romano, né? Os 10 chifres,
3 deles são arrancados para que surja uma ponta pequena, surja um outro chifre. Esse outro chifre é associado ao poder da Igreja Católica Apostólica Romana, na medida em que ele age com algumas características: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse tempo, tempos e metade de um tempo corresponderia aos 1260 dias, ano, que é o tempo de dominância desse poder religioso e político. Então, a interpretação adventista diz que a ponta pequena corresponde ao poder da igreja, não a uma pessoa, a uma instituição. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Segundo alguns comentadores, o rei Antíoco Epifânio mandou assassinar o sumo sacerdote Onias III em 171 a.C. em Antioquia, sendo para eles este rei representa o chifre pequeno, que se engrandece até o príncipe do exército. Afirmam que Onias III representa a figura bíblica do príncipe do exército. Então, o príncipe do exército que não seria Jesus Cristo. Seria Onias III. Seria Onias III. Esse é o grande problema. Tira Jesus da jogada. Agora, alguns detalhes aqui que a gente vai analisar aqui. Gente, a gente fala, veja bem, a gente fala que um tempo, aqui, mudar os tempos e as leis, e depois a gente chega aqui, ó, fala aqui, ó, por um tempo, tempos e metade de um tempo. A palavra aqui, ó, por um tempo, é Idan, tá, gente? Idan. Essa palavra Idan seria tempo, época, era ou era geológica. Mas e da onde que a gente pode tirar qualquer tipo de base para dizer que é ano? A chave estaria aqui atrás, ó. Cuidaria de mudar os tempos. E a palavra aqui, Leha Shanayah. Elemento fixal, aqui no meiozinho, gente, nós temos o Shana, que é ano. Então cuidaria de mudar o tempos. E aqui o tempo carrega a conotação de anos. E logo em seguida no enunciado vem, utiliza outra palavra, tudo bem, utiliza Idan, por um tempo, tempos em metade de um tempo. Daí em profecia, um dia equivale a um ano. Quando estamos falando de expiação de pecados. Quando não estamos falando de expiação de pecados, um dia não equivale a um ano. É só quando se trata de expiação de pecados. Por isso que é relevante entender como é que funcionam as festas judaicas e os significados espirituais e proféticos dessas festas judaicas. Nós vamos ver isso mais para frente. Alexandre, vê o comentário de Joseph Benson para a gente sobre o chifre pequeno. Distinto dos 10 chifres e de uma constituição diferente, alguns entendem por isso o Império Turco. Consideram o Egito, a Ásia e a Grécia como sendo os 3 chifres rasgados ou reduzidos. Mas a opinião mais geralmente recebida e provável refere-se ao anticristo, ou à hierarquia papal, que chegou ao auge aqui descrito a partir das origens muito pequenas. Joseph Benson está apresentando aqui as duas interpretações que nós estamos falando. A nossa interpretação é que se refere a Roma, que se refere ao anticristo. Não tem nada a ver com o Egito, com a Ásia, com a Grécia. Calvino: não tenho dúvidas de que o pequeno chifre se relaciona com Júlio César e os outros Césares que o sucederam, a saber, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e outros. Ele chama isso de chifre pequeno, porque César não assumiu o nome de rei, mas quando Pompeu e a maior parte do Senado foram conquistados, ele não pôde desfrutar de sua vitória, sem assumir para si supremo poder. Outra visão de Calvino que a igreja adventista não adota. Não seria César o chifre pequeno. Nós estamos trazendo para vocês tomarem conhecimento. Mas qual que é, só para entender o Calvino aqui, qual que é o sentido do Calvino falar que é os Césares? É porque aqui no texto fala que ele iria atacar como que diz aqui? O príncipe do exército. Esse príncipe do exército, entendido como Cristo, atacado pelo chifre pequeno, o Calvino vai relacionar o quê? Cristo sendo pregado na cruz. Então, o chifre pequeno, nesse sentido, seriam os imperadores romanos, porque os imperadores romanos pregaram Jesus na cruz. Como que os adventistas entendem esse ataque ao príncipe do exército? Não se trata aqui da crucifixão de Jesus. Se trata aqui do ataque ao ministério expiatório de Cristo, ao negar a salvação em Cristo Jesus e introduzir todo um conjunto de caminhos para a salvação que passam por penitências, por indulgências e pela confissão de pecado para um outro ser humano que age como mediador no lugar de Cristo. Então, na medida em que
o Papa se oferece enquanto Pontifex Maximus, enquanto aquele que constrói pontes entre a humanidade e Deus, ele ataca o príncipe do exército que é Cristo. Ou seja, Calvino traz um ataque literal ao Messias, a Yeshua, enquanto cordeiro. Sim. Enquanto cordeiro. A outra visão é um ataque dele enquanto Gadol Kohen, enquanto sumo sacerdote, que estaria fazendo Yom Kippur, ou seja, expiação de pecados. Um outro detalhe interessante aqui, gente, fala aqui, gente, presta atenção, mudar os tempos e a lei. Vocês acham que tem alguma palavra em aramaico lá relacionada com Torá, mitzvah? Não, a palavra é dat. A palavra dat significa religião, fé, credo, decreto ou édito. Então, ele iria mudar a religião. Então nós temos essa base hermenêutica também. É mais amplo que o dia de guarda, inclusive, né? Porque geralmente as pessoas falam mudar o tempo é mudar o sábado. E mudar a lei é mudar os 10 mandamentos. Envolve além disso, envolve mudar todo o sistema religioso. Todo o sistema religioso, exatamente. O dat é mudar todo o sistema religioso, exatamente. Que é o mais concreto que aconteceu, né? Agora Thomas Coke e John Wesley, os últimos para a gente ir para o próximo slide. Aqui, Thomas Coke, sucinto, né? Se refere ao anticristo ao Papa. John Wesley, provavelmente o turco ou o anticristo romano. Isso aqui já são os para o próximo slide. No próximo slide teremos aqui entre linhas o mapa que o Alexandre vai discorrer para a gente sobre o que, gente? Sobre, como a gente falou do chifre pequeno, falou do Antíoco Epifânio, das 4 cabeças do leopardo. Das 4 cabeças, o Alexandre vai analisar esse mapa aqui justamente com essa divisão que depois de Alexandre foi feita. Beleza. Vai lá. O que nós temos nesse mapa aqui é a extensão total do Império Macedônico ou Helenista nos anos de Alexandre o Grande. O que acontece aqui? Alexandre, ele começa como o rei da Macedônia e da Grécia, e a partir de uma série de guerras ele vai se expandindo, derrota o Império Persa e conquista toda essa extensão que vai do norte da África, região do Egito, da Grécia e da Macedônia, passando pela região da Turquia, da Palestina, a Mesopotâmia inteira, a Pérsia e invade inclusive a Índia. Ele chega até o Himalaia, o Império de Alexandre o Grande, a cordilheira, né? Se torna gigantesco. O que acontece aqui? Alexandre o Grande ele morre jovem e ele morre, alguns dizem, deixando um herdeiro que não era aceito por todos e que foi morto depois. Outros dizem que Alexandre morreu sem herdeiro, mas fato é que nenhum herdeiro de Alexandre virou rei do império depois dele. Após a morte de Alexandre, 4 cabeças, 4 generais dele dividem o império. Eles são Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Em especial, é importante que a gente entenda aqui Seleuco e Ptolomeu. Rosh significa cabeça, significa líder. Nós temos aqui as 4 cabeças. 4 líderes, as 4 cabeças do leopardo. Na profecia do carneiro e o bode, né? É interessante para ver essa associação. O bode, que é identificado como rei da Grécia na profecia textualmente de Daniel, tem um grande chifre, se engrandece do seu chifre, mas quebra o chifre. E desse chifre que quebra saem 4. Aqui são os 4 chifres, né? Novamente a gente vendo aqui como o paralelismo é o melhor modelo para se entender a profecia de Daniel. O que acontece aqui então? A região da Palestina, se a gente olhar aqui, ela ficava na fronteira entre o Império Seleucida e o Egito Ptolomaico, que era da dinastia dos Ptolomeus. Era uma região de guerra constante. Eles vão ser ora dominados pelos egípcios, ora dominados pelos Seleucidas. É um vai e vem constante aqui. O Império Seleucida ele foi muito grande, ele chegou a abarcar ali 15% da população mundial. Era um império muito poderoso, porque ele pegou toda a porção oriental do Império de Alexandre o Grande. O negócio é que era também um reino multicultural, assim como o Império Persa. Então, ele vai ter uma tradição daquilo que aconteceu muito forte dentro do helenismo, a fusão de elementos culturais, de elementos religiosos, de elementos filosóficos da religião grega, da cultura grega, com elementos da cultura babilônica e da cultura persa. Essa fusão ela é muito importante e a ela se dá o nome de cultura helenista. Na região da Palestina, eles vão sofrer
um domínio cultural e vão passar por um processo de perder muito da sua cultura. Inclusive, uma consequência disso é um movimento de resistência cultural judaica que vai dar origem aos fariseus. Os fariseus, eles se organizam aqui para defender a cultura judaica justamente da influência da cultura helenista e persa na época. Na porção ocidental, mais ocidental do território, a gente vai ter aqui uma junção dos reinos num novo domínio macedônico que consegue unificar e dominar a Grécia. Qual que é o problema? Os seleucidas, eles lutam contra esse domínio macedônico, enfraquecem eles, invadem a região da Trácia aqui. Então toda essa região aqui foi invadida pelos seleucidas, né? Eles conseguem dominar toda essa região. Só que ao mesmo tempo, isso enfraquece o domínio macedônico nessa região e permite que uma nova força política e militar externa a esse cenário venha influenciar a Grécia e invadir aqui também, que é justamente Roma. Roma invade a porção da Grécia e reconhece a soberania seleucida sobre o Oriente, reconhece a soberania seleucida sobre essa região ampla que hoje é a Turquia, mas ao mesmo tempo domina a parte ocidental. Por que isso é importante, gente? O enfraquecimento dessa porção vai fazer com que cada vez mais os romanos se fortaleçam sobre os seleucidas. Uma revolta de cidades-estado grega, que eram dominadas pelos romanos agora, leva a uma guerra entre gregos e romanos, e os gregos pedem auxílio dos seleucidas, que são obrigados, de certa forma, a interferir. Da guerra entre esses seleucidas e os romanos pelo domínio na região da Grécia, a gente vai ter um enfraquecimento brutal do Império Seleucida. Esse enfraquecimento, ao longo de alguns anos, vai reduzir o vasto Império Seleucida, que sofre com rebeliões ao Oriente também, vai reduzir o Império Seleucida a um estado vassalo de Roma. Então, mantém-se um rei seleucida, só que esse rei, ele, de certa forma, ele deve alguma forma de tributo, ele deve alguma forma de reconhecimento da sua autoridade à força do imperador romano. Um desses chefes vai ser o nosso tão falado Antíoco Epifânio, que vai dominar principalmente a região da Síria e a região da Palestina. Qual que é o atalhão da história do Antíoco Epifânio aqui? Ele age de forma muito violenta na região da Judéia, tentando produzir um processo de helenização forçada, ou seja, agora vocês vão ser da cultura helenista, não vão mais ser judeus. Ele tenta colocar uma estátua de Zeus dentro do templo, ele sacrifica porcos no templo, ele troca sacerdote, troca sumo sacerdote, ele faz uma bagunça ali em Jerusalém. Mata Onias III. Mata o Onias III, que é entendido pela tradição judaica aqui, né, como o príncipe do exército, né, como o Messias. E o saldo final é que essa violenta ação dele vai levar posteriormente a uma revolta na Palestina, que é a revolta dos Macabeus. Ele entra em guerra com o Egito Ptolomaico também, ele tem que fugir do Egito, ele foge do Egito por Roma. Depois, por fim, os romanos, no tempo de Júlio César, acabam invadindo o Egito Ptolomaico. Existe um casamento, né, depois, entre um dos generais de César, que faz uma nova revolta, que é o Pompeu, com a última, vamos dizer assim, grande líder da dinastia Ptolomaica, que foi Cleópatra. Cleópatra era da dinastia dos Ptolomeus, ela casa com um general romano, se envolve com Júlio César, enfim, essa história não é importante agora. Mas aqui na Palestina a gente tem uma revolta de judeus, que são os judeus chamados Macabeus, que vão restabelecer por algum tempo o domínio judaico nessa região, só que vai ser um restabelecimento muito frágil. Parte dele vai estar o tempo inteiro ameaçada por uma invasão da força síria, né, que é a força que sobrou do Império Seleucida, e por fim vai se resolver com uma entrada romana. Então, de certa forma, Roma acaba com esse conflito. Roma pacifica. Pacifica como? Invadindo tudo e colocando todo mundo sob o domínio romano. E aí, por fim, depois de Roma, né, a gente vai ter o pessoal que acaba, os Herodes, né, a dinastia dos Herodes, que vai lá crucificar Jesus Cristo. Legal. Vamos avançar ainda, tem mais uma entrelinha aqui ainda na segunda-feira.
1260 dias ou anos. A gente falou lá, a gente da expressão Shaná, né? Esse chifre pequeno, ele iria, dentro dessa interpretação adventista, por um intervalo de tempo. Aqui um tempo, 2 tempos. E metade de um tempo. E metade do tempo, está lá Daniel 7:23. A gente tem novamente em Daniel 12:7, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E nós encontramos referência em Apocalipse. as referências. Lê lá pra gente as referências. 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, e 42 meses. Todas essas referências que estão em Apocalipse. Como a gente entende que Daniel e Apocalipse cita Daniel o tempo inteiro, né? A gente percebe aqui que está falando de um período de tempo equivalente, de um período de tempo similar. Quem tiver mais curiosidade sobre isso, a gente tem uma série muito legal sobre Apocalipse, vai lá e assiste ela. Rapidinho, daria 3 anos e meio, fazendo a conta, daria 1260 dias. Daí o pessoal fala, mas os dias no ano judaico, os dias do calendário judaico não são iguais aos nossos. Realmente não são, mas existem os anos embólicos, os anos normais, os anos embólicos regulares, os anos embólicos irregulares, e toda essa parafernália tem anos que todos os anos são com dias diferentes. Se você fizer a média no final das contas. Mas toda essa parafernália numérica é para num determinado ciclo se equiparar ao calendário solar, porque o calendário na verdade ele não era só lunar, ele era lunisolar. Então existia uma estrutura matemática para de tempos em tempos haver essa adequação. Por isso que a gente pode fazer tranquilamente esse cômputo de dia-ano mais ou menos de forma normal com o nosso calendário. Porque eles têm uma estrutura que de tempos em tempos se equipara ao calendário solar, que é a base do nosso calendário. Aumentando, diminuindo certos anos. Isso. E esse tempo aqui, a gente começaria em 538 com o decreto de Justiniano. E se estenderia até 1798, quando o general Berthier invade Roma, né? E prende o Papa Pio VI. O Papa Pio é preso. Exatamente. Que equivaleria à ferida mortal de Apocalipse. E aqui também começaria tempo do fim. 1798 para frente. Vamos lá, próximo slide. Legal, né? E aí, pessoal, tem gostado aí das entrelinhas até aqui? Bom, antes de nós então avançarmos para a terça-feira, vamos ver então como nós podemos alinhar o assunto da lição dessa semana com a doutrina bíblica. Então agora é com você, Marcos, alinhando a doutrina. Amigos do canal Entre Linhas, estamos nós aqui para o nosso encontro semanal do estudo da Palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido uma boa semana desde a última vez que nos encontramos aqui. Se a sua semana não foi tão boa assim, no entanto, tenha fé, nosso Senhor Jesus Cristo também esteve ao seu lado. A promessa, ele disse que estaria conosco até que viesse novamente para nos resgatar desse mundo de trevas. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, um quadro que traz aqui algumas dicas para você que quer ser um bom professor de classe de escola bíblica, de escola sabatina, e também traz as doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. Eu quero mostrar para você aqui esse livro que são 52 dicas para professores de classe de escola sabatina. Se você é um professor, esse livro traz 52 dicas que são uma para cada semana do ano, né? Porque são 52 semanas no ano. E sempre tem uma dica curta, uma dica que você consegue ler rapidinho. Sempre o professor ele precisa estar sempre apto a aprender. Tem uma frase de Cora Coralina que ela diz assim: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende aquilo que ensina. Então, se você está disposto a aprender, você serve para ser um bom professor. A dica que eu quero trazer hoje é a dica número 3 desse livro, que é como motivar a classe a aprender. O professor ele deve ser um motivador, né? A palavra-chave para essa dica é necessidade. É ela que nos motiva a fazermos as coisas. Um poderoso motivador é relacionar as verdades bíblicas com a vida cotidiana do século XXI. Se o aluno sente que suas necessidades são satisfeitas pelos preceitos bíblicos, prestará atenção e estudará, ou seja, ele terá mais prazer em estudar, né? Quando o professor reconhece e capta as necessidades emocionais, físicas e espirituais dos alunos, lutando por satisfazê-la, obterá resultados práticos diários na vida dos seus aprendizes. Para que isso aconteça,
Conheça seus alunos fora da reunião de sábado, da reunião de escola sabatina, né? Visite-os, coma com eles, faça festa com eles, se necessário, chore juntos. Esse era o método de Jesus. Ele sempre foi sensível às necessidades humanas e demonstrava simpatia, escutava as aflições e os ajudava. Aí o professor, você é um vendedor e a verdade é o seu produto. Por isso, desperte o interesse, conecte o seu aluno antes do aprendizado para que ele possa prestar atenção e ter desejo de obter esse produto, né? Então, você, professor, antes de mais nada, é um motivador, é alguém que precisa motivar o seu aluno a aprender mais, né? A doutrina que eu quero destacar nessa semana, tem muitas doutrinas, né, nas entrelinhas da lição dessa semana, fala do juízo, fala do santuário celestial, quando Jesus passa de um compartimento para outro ali, né? Também nós encontramos ali a mudança dos tempos e a lei, que certamente alguém vai citar o sábado, as questões dessa mudança aí. Mas o que eu quero, a doutrina que eu quero destacar nessa semana é quando o capítulo 7 termina, ele diz que o reino foi dado, o domínio do reino foi dado aos santos do Altíssimo. Ou seja, os salvos, eles recebem domínio novamente sobre o planeta Terra. Os impérios vão ruir, né? O chifre pequeno vai ser julgado, né? Que proferia blasfêmia contra o Altíssimo, e o reino vai ser devolvido aos santos do Altíssimo, né? Cristo reinará conosco. Então, esse fato ele destaca a 28ª doutrina do nosso rol de doutrinas, que é a doutrina da nova terra. Diz então que nós vamos habitar por toda a eternidade, né? O texto diz que há um reino eterno. Então nós vamos habitar por toda a eternidade aqui no planeta Terra. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, diz assim, capítulo 3, verso 13: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, se nós esperamos novos céus e nova terra, né, significa que esse céu que hoje existe e essa terra vai passar. No verso 7 desse mesmo capítulo, 2 Pedro 3, diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. O que eu quero destacar nesse verso é o fato de que este céu, ele diz assim, este céu que nós estamos vendo aqui, essa terra que nós estamos vendo, eles estão reservados para serem destruídos pelo juízo de Deus, serem destruídos, serem queimados pelo juízo de Deus. E então ele está se referindo exatamente a esse lugar aqui onde nós habitamos. Ele diz que é aqui que os ímpios serão queimados, é aqui que os ímpios serão destruídos. Por que é importante destacar isso? Porque quando nós vamos ao livro de Malaquias, no capítulo 4, falando do mesmo assunto, o profeta diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, está falando do mesmo assunto, da destruição dos ímpios aqui na terra, como Pedro disse lá que seria aqui na terra. Aí ele diz assim o verso 2: Mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse texto ele diz o seguinte, os dois textos que nós lemos, quando nós relacionamos, diz que os ímpios serão destruídos aqui, onde eles habitam, nesse local mesmo onde nós estamos hoje, e depois nós sairemos e habitaremos nesse lugar, pisaremos as cinzas daqueles que foram destruídos pela justiça de Deus. Ou seja, nós não vamos habitar em um outro planeta, em uma outra terra, em um outro local, mas habitaremos aqui mesmo,
onde era o plano de Deus desde o início. Quando Deus criou Adão e Eva, o plano dele era que eles habitassem aqui nesse planeta. O pecado veio e não mudou a Deus. O pecado não tem poder de mudar a Deus. Ele apenas adiou o plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus que será executado no final? Que nós, os seres humanos, habitemos esse planeta por toda a eternidade. Então nós não vamos morar no céu, nós não vamos morar em outro planeta, nós não vamos morar em uma outra terra criada por Deus. Aqui é o local de habitação de Deus. O nosso Deus é um Deus eterno que não muda e os seus planos são os mesmos por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. E como eu disse, existem muitas doutrinas aí nas entrelinhas da lição dessa semana. Esta é uma delas. E você que conhece os seus alunos vai dar destaque àquela que você acha que tem necessidade de passar para os seus alunos. Que Deus abençoe a lição. E eu vejo você no final desse vídeo com a pergunta para discussão. Valeu, Marcos. Obrigado a você que tem comentado também, ouvido o que o Marcos fala e também elogiado e às vezes até criticado, mas valeu, pessoal. Vamos avançar então agora para as entrelinhas de terça-feira e aprender um pouco mais sobre o chifre pequeno. O tribunal se assentou. Na ponta da linha, Ricardo. Período do chifre pequeno, 538 e 1799, esse é o assunto da lição de semana, nós já antecipamos lá naquele slide. Vai tratar sobre juízo celestial e o reino eterno. Escritura, lê pra gente, Alexandre, Daniel 7:9. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. Seu vestido era branco como a neve, cabelo de sua cabeça como limpa lã. Seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Tradução, a interpretação tradicional, isso aqui é pureza do caráter dele. Esse trono de fogo, ele simboliza a presença de Deus. Rodas de fogo ardente, também simbolizando a ação de Deus. Deus. É o domínio de Deus e a ação de Deus neste domínio. Por isso, rodas de fogo. Agora o ponto aqui, gente. O branco pureza já falamos. A expressão atik, que nós encontramos aqui, que foi traduzida por ancião, ela significa elevado, escolhido. Tem uma ideia de senhorio aqui. Não só isso, mas também, veja bem, o Mashiach é o ungido. Na cultura da época, o ungido era uma pessoa que era e sim, mas que era escolhida. Então tem um link entre a palavra atik e a palavra Mashiach. Porque o ungido, ele era escolhido para ser rei. Davi foi escolhido para ser rei e foi, qual é o símbolo disso? Ser ungido. Atik. Ele foi escolhido, foi ungido. Tá, aí a expressão Yomá é dia em aramaico, Yom é dia em hebraico. Nós também podemos fazer uma outra conotação aqui, uma outra ligação aqui, gente. Lembra que nós falamos da palavra? Vai Omer Elohim. Yehi Or, vai ri Or, né? E disse Deus, haja luz e hoje houve luz. Daí no finalzinho fala lá, Yom Errad. Ou seja, e foi o primeiro dia. A doutrina adventista entende que o ancião de dias é Yoshua HaMashiach, e que ele é Deus o Filho, e que ele é a palavra, e que ele participa. O Senhor dos dias da criação. Exatamente. Ele é o Senhor dos dias, além de ser a palavra, é o Senhor dos dias da criação. Ótimo. Ele, Cortes, lê lá pra gente, Alexandre. Literalmente, um homem muito idoso. John Wesley. Os tronos, os reinos deste mundo foram destruídos por Deus, o rei e juiz de todos, chamado ancião de dias por causa de sua divindade eterna. Beleza. Vamos Eu lá. prefiro a sua interpretação. O Senhor da criação é muito melhor. Ele e Corte Wesley que me desculpa. Lê Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Isso. Gente, abriram-se os livros. Aqui a gente tem que entender um pouquinho das festas. Porque esse tribunal, se assentou o tribunal, qual é o próximo slide das festas, Lúcio? Sim. Então vamos lá, nós vamos entender a questão desse tribunal que se assenta aqui agora. Temos as 7 festas básicas que estão no Vaikra, Vaikra Levíticos, tá? Primeira festa, gente, é a festa de Pessah. Qual que é a simbologia da festa de Pessah? Não é apenas libertação
do Egito. É a libertação do cativeiro espiritual. E o Messias é que se oferece como o Cordeiro Pascal, ou seja, o Cordeiro sacrificado na festa da Páscoa. Depois, seguindo essa festa, é uma continuidade. Nós temos Hag Masot, é festa de pães asmos. Até hoje eles escondem o pão. Aquele pão escondido, gente, é o corpo de Cristo escondido na sepultura, morto. Depois nós temos Rabikurim, primícia. O Mashiach é a primícia dos mortos. O que acontecia na festa do Rabikurim? Antes eles se preparavam, eles enrolavam uma fitinha no primeiro fruto, eles separavam os primeiros animais que nasciam. E tudo aquilo era símbolo do Messias ressuscitado. Então nós temos aqui o Messias morre, Pessah, ele é o Cordeiro Pascal. Hag Masot, ele na sepultura. Rabikurim, ele ressuscita, a primícia dos mortos. Depois nós temos aqui, gente, Shavuot, festas de semanas, Pentecostes. Agora nós temos aqui o outro Consolador, ou seja, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. 50 dias após a colheita, ou seja, após o Messias ressuscitar, derramamento do Espírito Santo. Encontramos significado aqui em Shavuot. Ah, mas o que tem a ver com o tribunal? Está começando, gente. Depois nós temos aqui Shafarot, que anuncia justamente o julgamento. Shafarot é festa de trombetas, está ligadas com Yom Kippur. Yom Kippur é dia da expiação, é dia onde os livros serão abertos. Obviamente que não tinha livros lá no templo, mas isso era simbolizado por aquele sangue que era tirado do cordeiro, que era aspergido nas cortinas do templo, pelo sumo sacerdote que entrava, tinha os pães, tinha o candelabro, e no Yom Kippur ele entrava no Santo dos Santos. Tem toda essa simbologia do juízo. E depois Sukkot. Agora que Sukkot, gente, Sukkot é volta de Cristo e núpcias. No tempo de Israel era a festa do quê? Festa cabanas. Festa do tabernáculo. Dos tabernáculos. Isso, os tabernáculos, cabanas. Sukkah é uma cabaninha. E isso simboliza o quê? Nova Jerusalém. O Messias vem e nos leva para as cabanas, para as moradas. É importante que a gente entenda que tem essa distinção aqui, né? Porque muitas pessoas acreditam que o juízo ele acontece no momento da vinda de Jesus apenas. E no texto, né, do livro de Daniel, a gente percebe que existe uma distinção aqui. Eu estava até procurando aqui para a gente achar a passagem exata, né? Porque lá no versículo 9 e no versículo 10 nós temos: assentou-se o tribunal, abriu-se os livros, aparece o ancião de dias, né? E aí depois segue: então continuei olhando por causa da voz insolente, as palavras do chifre pequeno, viu seu corpo morto, desfeito para ser queimado, viu que foi tirado o domínio, todavia foi dado uma prolongação de vida por um tempo ainda aos outros animais. E aí só no versículo 13 eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Então existe uma diferença entre o momento do juízo e o momento da volta de Jesus. Existe um intervalo de tempo aí. A volta de Jesus continua com o ofício do juízo, com o trabalho do juízo, só que o juízo ele começa antes da volta de Jesus. A gente também tem que entender, gente, que o Mashiach, às vezes a gente lê lá um texto, tem 2, 3 personagens diferentes, e às vezes o Mashiach são os dois. Sim. Por quê? O Mashiach tem ministério enquanto cordeiro. Aqui, ó, pensar, ele é o Cordeiro Pascal, mas ao mesmo tempo que ele é o Cordeiro Pascal, ele é o Gadol Kohen. É o sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Então tem esse ponto de ministério. Qual é o serviço? Mas é o Mashiach, é Yoshua HaMashiach que executa esses 2 ministérios: o Cordeiro que morre e o Gadol Kohen que julga. E tudo isso já estava prefigurado na figura do sumo sacerdote lá no ritual do santuário, né? O sumo sacerdote ele imolava o cordeiro pelo povo, e sempre que ele fazia um sacrifício pelo povo, ele se alimentava desse cordeiro também. Sim. Então ele se tornava simbolicamente o portador de pecados do povo, né? É muito significativo isso quando a gente compara com a figura de Cristo. Ou seja, havia uma simbiose entre o sacerdote e o que se alimenta do cordeiro. Sim, sim, exatamente. E aí, tomar cuidado, né? Cristo não se alimenta de si mesmo. Detalhe interessante, gente, aqui, ó. Detalhe interessante aqui, ó. Mas
Cristo, literalmente, não, mas o ministério, sim. Sim, o ministério de Cristo se alimenta. O ministério dele, sim. Das diversas Não vão funções. exatamente. Recaiu sobre ele. Agora aqui, gente, quando você lê o livro de Apocalipse, inclusive tem um livro por aí, não sei bem, e que ele gosta de dividir, fala que o começo do Apocalipse está aqui em Páscoa, e depois que vai indo, depois chega no final e acaba Sukkot. Não é bem assim, tá, gente? A gente encontra, igrejas, quando vai falar de profecia, vai daqui de Pessah Sukkot. Sim. Quando a gente vai lá, selos, você tem que entender de Pessah Sukkot, primeira até sétima feira. Quando chega trombetas, você tem que entender de Pessah Sukkot, porque vai correr de Jesus, de Jesus subindo para os céus até a segunda vinda. É o paralelismo que a gente vê em Daniel, que eu expliquei antes, em Apocalipse é a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente. E também é possível, tranquilamente, você pegar o Apocalipse inteiro e você analisar também dessa maneira com a qual está no livro, mas ela não é a única maneira. Por quê? O paralelismo, ele pode ser por extensão, ele pode ser por forma, ele pode ser por conteúdo. Quando você olha o Apocalipse inteiro, você enxerga um tipo de paralelismo, do primeiro livro até o último, o quiasma, tranquilamente. Mas você enxerga paralelismo por forma, quando fala em 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices. Então tem várias formas de paralelismo no Apocalipse. O paralelismo por quiasma ele ainda não é a leitura sequencial, né? É muito diferente daquela ideia de uma leitura sequencial, porque no paralelismo por quiasma existem vários blocos do texto, e cada bloco do texto faz referência à totalidade e a um bloco anterior. Então, diferente da leitura sequencial. E agora fica o ponto. Como nós vamos saber qual que está certo e qual que está errado? Pela simbologia. É justamente os símbolos que estão ali colocados em forma de paralelo que vai nos dar a interpretação mais adequada. Então, por exemplo, milênio. Por que milênio não conta princípio de ano? Você vai ter que entender aqui, ó. O milênio, daí você pega as festas e coloca lá. Milênio é depois do Yom Kippur. Milênio é antes ou depois de Yom Kippur? Você vai lá em Levítico e Ezequiel e você vê o quê? Milênio está aqui. Aí você vai lá em Levítico e Daniel e vê o quê? Que aquele princípio de ano é para expiação de pecado. Se é antes, então não vai computar de ano. Então, esses símbolos que você vai encontrando ao longo do Daniel e do Apocalipse inteiro é que vão te dando essas coordenadas. Não adianta você aplicar, não, porque se for, como é que é? Você aplica o dia ano. Se aplica o princípio de ano, tem que aplicar para tudo então. Ou não aplica para nada, ou quando a linguagem ela é comum, quando é incomum. Gente, isso não está na Bíblia. Isso alguém colocou na cabeça dele. Não está nem na linguagem, né? Não. Se for comum, então aplica o princípio. Se for incomum, da onde tirou isso? Da Bíblia? Não foi. Vamos lá, vamos para o próximo. Quarta-feira, então, aí sim, a vinda do Filho do Homem. Na ponta da linha, Ricardo. Jesus é o Filho do Homem. Quarta-feira. Escritura, Daniel 7,3. Estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o filho do homem. Dirigiu sua nação de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Bom, vamos lá. Aqui, gente, Barenosh, em aramaico, seria o Ben Adam. Ben Adam, essa expressão, é uma expressão utilizada para humanidade. Ben Adam. Em hebraico. Aramaico aqui o Bar-Enash. Só que as características que nós encontramos em Daniel para o Filho do Homem, elas não são características comuns. Elas são características de um ser sobrenatural. De um ser que não é como a humanidade normal. É um libertador, é um Goel, é um ser, é um libertador, é príncipe dos exércitos, é ancião de dias. É um domínio eterno, né, que não passa, não passará, exatamente. Não será destruído. Isso, não são características comuns. Quando a gente utiliza, por exemplo, Ben Elohim, ou seja, Filho de Deus, ela pode também ser aplicada ao Mashiach, pode ser aplicada, mas ela também pode ser aplicada a homens que recebem a autoridade do Eterno. Todo e qualquer homem que recebe a autoridade do Eterno. Mas a questão do Filho do Homem aqui não é nem uma questão da palavra. É uma questão das características que Daniel coloca e que ele agrega dentro do seu contexto a este Filho do Homem. É muito mais de contexto do que etimologia. Vamos lá, gente. Agora o Alexandre vai ler Helicóptero aqui pra gente. Daí o nosso Salvador adota o título que o designa como juiz. Você pode dar, Dan Clark.
Para provar que ele é o Messias, ele aplica antes dos sumos sacerdotes essas palavras do profeta Daniel para si mesmo, em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Que o autor, inclusive o autor do Som trabalha muito isso, gente. Que no Novo Testamento, na Brit Hadashah, o próprio Cristo, esses atributos do Filho do Homem que são encontrados no livro de Daniel, Isso toma para si. ele toma para si. E causa um alvoroço, e causa um escândalo. Porque os fariseus entendem o que ele está falando. Exatamente, eles entendem o que ele está falando. O último detalhe que a gente vê aqui, ó, cadê aqui? Aqui. E foi-lhe dado domínio e honra ao reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. A palavra aqui, gente, ó, a hebraica aqui, felihum, aramaica, felihum, ela vem de palá, que significa também, ó, gente, arar, sucar, cortar, adorar. Venerar como se venerasse um ídolo, e penetrar. Então todas as adoração. Só que todos os povos, nações e línguas o adoram. O adoram. E é interessante ainda, para finalizar a minha participação aqui, que essa definição, domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único, não será destruído, ela faz uma citação direta, uma referência direta a um outro capítulo e versículo de Daniel, que é no momento em que a pedra acerta os pés da estátua. Então aqui a gente vê de volta o paralelismo. A pedra cortada assim aos fios de mãos é a vinda do Filho do Homem. E aqui o Filho do Homem, ele retorna aquele domínio do Yetzer Hatuv, que foi dado lá no Éden. Volta para ele é filho do homem. Vocês notem esse detalhe? Que é um ser sobrenatural, é um ser com características divinas, mas ele é chamado de homem. Ben Enosh. Por que não Ben Elohim? Por que não Ben Elohim? Qual que é a visão adventista com relação ao Mashiach? O Mashiach, ele era Deus e ele se fez homem. Ele é um ser sui generis, incomparável. Aquele que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se fez homem, especial até a morte de Vocês percebem esta contradição? O normal seria aqui ser utilizado uma expressão filho de Deus, Ben Elohim, ou Bar Elohá, no caso do aramaico, mas não, foi utilizado filho do homem. Justamente isto, acredito eu, traz uma convicção que não é propriamente hermenêutica, não é propriamente científica, é de fé, por ser adventista, por acreditar nessa doutrina. Eu olho isso como um indício desprovido de racionalidade lógica, mas de que isso, para mim, é uma dica linguística de que o Messias seria homem e teria características humanas e características divinas. Vamos lá? Clark? Já leu a Clark? Vamos lá, agora penúltimo slide, ainda entre linhas de quarto. Vamos lá, gente. Entre linhas de quarto. Por que a gente trouxe 2.500 tardes de manhã? Nossa, vamos analisar. Nossa, esse vídeo não vai acabar hoje. Não tem na lição isso, Ricardo. Por quê? Mas é importante. Por quê? Lembra que nós falamos, gente, da apologética útil? Apologética útil aqui. A questão aqui, ó, quando começa? 457, gente, vocês vão encontrar 457, 450, não tem problema nenhum disso. Problema nenhum. 457, 450, inclusive tem um livro aí que fala prova científica de que como tudo é exato, que é aquele ano mesmo, que não sei o que lá, pega astronomia, pega matemática, pega história. Só que tem outros tantos livros que utilizam os mesmos elementos e marca um anozinho para cá, um anozinho para cá. A gente já explicou isso em outros vídeos. E às vezes a gente gosta de pegar esse tipo de livro e criar. Não, quem não aceita aquilo é herege. Gente, sabe qual que é o problema disso? As pessoas não entendem o que é ciência. Bom, então vamos explicar o que é ciência, gente. O pensamento científico, podemos dizer, ele começa com René Descartes. Ele quer um pensamento filosófico, um pensamento enciclopédico. O pensador filosófico, ele pensa tudo aquilo. Por exemplo, você encontra Aristóteles vai refletir sobre matemática, vai refletir sobre física, vai refletir sobre o movimento dos astros, vai refletir sobre a água, sobre biologia. Então, filosofia estuda tudo. O que o Descartes faz? Não. É como se a episteme, vamos dizer assim, fosse uma pizza. E antes ela não era cortada. E agora o Descartes diz assim, não, o negócio é o seguinte, a gente tem que cortar essa pizza. Aí corta a pizza
esta fatia, Alexandre, essa fatia é sua, história. E aí eu pego a fatia e separo a fatia. Eu pego a fatia da pizza, que é a história, Fica a fatia de e aí fora. eu separo a azeitona, o tomate, a folha de manjericão, o queijo, a massa. Especialização. E cada uma vai ser um campo de estudo dentro da grande área história. Da história. Então, tudo isso antes estava dentro da filosofia. Aí vai ter a história política, a história cultural, a história exatamente. das mulheres. Isso é corte epistemológico. Mas tudo bem, mas esse método não é só isso. Aí a gente tem outros, a gente tem Francis Bacon, o método indutivo. Então, agora, a partir do método científico precisa induzir. A gente tem Isaac Newton. Isaac Newton pensava num universo estável. Nesse universo estável, se você conhece todos os elementos, todas as peças Você desse soma universo, todas as partes e você tem o todo, como se fosse um grande relógio. isso, leis de causa e de efeito. Mas todo esse método científico, gente, você pode pegar esse método científico. Você pode ser cartesiano e vou estudar a profecia de Daniel. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar matemática, eu vou pegar astronomia e vou tentar aplicar aqui. Interessante, dentro do método científico, um conhecimento só tem validade se ele for comprovado laboratorialmente. Isso, exatamente. Eu tenho um compromisso com a objetividade. E com a indução, e eu retiro da equação fé. E eu parto do princípio Da da dúvida. dúvida. Eu contesto, eu não acredito, e o não acreditar é o que me leva a contestar, a contestação é o que me leva a conhecer. Exatamente. Então o conhecimento nasce Da dúvida. nasce da pergunta. Daí o problema da gente tentar utilizar o método científico para comprovar muitas coisas, como por exemplo a criação. No momento em que eu vou para a criação, querendo comprovar a criação cientificamente, eu preciso assumir que a criação é uma mentira. Se eu não assumir a possibilidade da criação, por exemplo, como sendo uma mentira, eu não estou usando o método científico. Eu estou fazendo proselitismo científico. Exatamente. Então, se eu pego elemento científico e coloco aqui, então eu tenho que saber o que a linguagem científica é. E no mundo científico é perfeitamente possível você pegar este método, aplicar a um determinado estudo, desenvolver uma determinada linguagem, chegar a uma conclusão e ter um outro cientista fazer a mesma coisa com um raciocínio igualmente científico, igualmente aceito, igualmente o método perfeitamente aplicado e chegar a uma conclusão diversa. Diferente. Depois passaria por testes, retestes, novas pesquisas. E muitas vezes perfeitamente possível você olhar, depois de todos esses testes, verificações, coisa e tal, você olha, não, é possível as duas Linhas interpretativas. as duas linhas interpretativas são possíveis. Por quê? Ciência convive com a dúvida, tranquilamente. O proselitismo científico dentro da religiosidade é perigoso. Nós não precisamos comprovar a nossa fé com linguagem científica. Não precisamos. Mas o incrível dessa profecia daqui, gente, o incrível é que o espectro, quando pessoas pegam e fazem esse tipo de coisa, vamos utilizar a astronomia, vamos utilizar a história, vamos tentar fazer alguma coisa dentro de uma linguagem mais ou menos científica, o espectro é curtíssimo. É coisa de 2, 3, no máximo 4 anos de diferença. É a briga do querer marcar a data de quando Jesus vai voltar. Esse era um dos problemas dessa profecia, né? Era querer marcar, porque eles acreditavam que Jesus voltaria ao final dela. Sim. Era querer marcar a data para a volta de Jesus, para eu estar no mês e no dia sentado olhando para cima. É o tipo de coisa que gera desapontamento. Lógico, e por que é importante aqui, gente? A nossa fé tem que ser na Escritura e não na interpretação científica da Escritura. E não no cálculo matemático que o cara quer introduzir numa dedução que coloca Escritura, dedução científica, dado matemático, dado estatístico, dado de não sei o quê. Aí você pega duas versões ou uma versão com duas interpretações diferentes num documento que tem 2.500 anos de idade. É para brigar por causa disso, é isso que estão fazendo. E em ciência é perfeitamente aceitável, porque é o método científico trabalha com dúvida. Tá, mas e a relevância, essa é a primeira relevância. Nossa fé é na Escritura, e não em deducionismos científicos às vezes, porque pode trazer duas hipóteses diferentes. Pseudocientífico. E em outros casos não é nem científico, é pseudocientífico.
Mas aqui, por que 2.300 tardes de manhãs? Agora saindo de ciência, voltando à linguagem religiosa. Aqueles judeus que a gente falou lá no começo, gente, o início das 2.300 tardes de manhãs, e é isso que é importante para a gente, não é para eles o decreto de Artaxerxes. De 457. De 457, 458, ou sei 456. Sei lá que data, não importa. A igreja adventista, vamos deixar claro, a igreja Tomou adventista 457. tomou 457. Você encontra na Bíblia de Estudo de Genebra 458. Ok. Vamos lá, mas tudo bem, não importa. O importante para a gente agora, e o centro, o princípio que a autorização falou lá no começo, que o centro de Daniel é Cristo, certo? Então o que é o importante entre a apologética e a útil? Eles falam que 2.300 tardes de manhã começa com o decreto de Ciro. Antes do decreto de Artaxerxes. Muito antes do decreto de Artaxerxes. E o que acontece na contagem matemática, Ricardo? Se ao invés do decreto de Artaxerxes eu colocar o decreto de Ciro? A gente não chega aqui, gente. Final da 70 anos, a gente não chega na morte de Jesus Cristo. Lembra que a gente falou que Cristo sai de cena? Toda a profecia, essa profecia das 70 semanas, ela acaba antes do nascimento de Cristo. O Messias seria Onias III. O chifre pequeno seria Antíoco Epifânio. E o animal terrível e espantoso seria o Império Seleucida. E as pernas de ferro seria o Império Seleucida. Exatamente. Tira o Messias do livro. Não é de graça que essa interpretação é tão amada pelos judeus e tão amada pelos católicos. Exatamente. Vamos lá? Avançando então agora para o último dia, quinta-feira, os santos do Altíssimo, na ponta da linha, Ricardo. O povo de Deus não estará para sempre sujeito à opressão. Os santos dos Altíssimos, lê a escritura para a gente, Daniel 7. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Primeira coisa, os santos do Altíssimo. Kadoshei Elohim. É o Kadosh Elohim. Vocês lembram que a palavra Kadosh, em hebraico, significa santo, santidade. Ela também significa casamento. Kadushim é casamento. É a noiva. Então isso daqui é a noiva de Elohim. Faz todo sentido com toda a narrativa da Bíblia. Esse santo dos Altíssimos aqui, na verdade, é a esposa do Eterno, a esposa de Yahweh. Agora vamos lá, vamos continuar. Lê a próxima escritura lá. E olhava, e eis que a ponta pequena, né, fazia a guerra contra os santos e os vencia, Daniel 7:21. O que a gente lembra aqui? Lembra que a gente falou que é a esposa? O que a gente acha no Apocalipse? E o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e fé. Continuando. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Pode continuar. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E para concluir, o comentário de Robert Barnes. Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, que eles governaram a terra, que os bons homens faziam e administravam as leis, que os princípios da religião prevaleciam. Desculpa o Barnes, mas bons homens não vão fazer lei nenhuma no céu, quem faz lei é Deus. Influenciando os corações de todos os homens, fazendo justiça e justiça. A prevalência universal da verdadeira religião, no controle dos corações e da vida dos homens e a disposição de fazer o que em todas as circunstâncias deveria ser feito, seria um completo cumprimento de tudo que é dito aqui. Até agora, a descrição do que Daniel viu, de que ele não estava tão desejoso de obter uma explicação, a explicação segue e abraça o restante do capítulo. Por que o comentário de Robert Barnes aqui, gente? Outra coisa que é importante a gente saber dessa variedade. Nós vamos ter que falar aqui. Os santos, o que nós estamos vendo aqui? Milênio e eternidade, certo? Qual que é o grande diferencial, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Messias, ok, mas um grande diferencial no sentido de ações para o tempo do fim. E de milênio, né? Pré-milenarismo, pós-milenarismo. Porque o milênio no céu, acreditar em um milênio no céu, esse esposo, santos dos santos, e acreditar no milênio da terra é extremamente relevante para o tempo do fim. Por quê? As denominações religiosas, dat, né, a religião, que prega um milênio na terra,
Por exemplo, os irmãos da Testemunha de Jeová. Né? Por exemplo, e alguns judeus messiânicos também. Sim. Eles entendem, nós entendemos dentro da nossa visão do Apocalipse que o anticristo, que o chifre pequeno, ele virá Antes do milênio. E ele se disfarçará de Messias, do ancião dos dias, e vai te enganar. E este vai chegar e trocando um minuto. Vai chegar e falar assim: gente, sou eu. O milênio começou. Exatamente. Venham a mim agora, vamos viver em paz, 1000 anos de paz e prosperidade, depois vem Deus. Então o que o Alexandre marcou aqui, gente? Dá uma olhada. Lê lá, Alexandre. Os bons homens faziam e administravam as leis. Princípio da religião prevaleceu. E o que você falou? Eles governaram na terra. E qual foi a sua ressalva? Que me incomodou porque homem não faz justiça nenhuma, homem não faz lei nenhuma. Tem compatibilidade com o milênio na terra? Total compatibilidade. E com o milênio do céu? Incompatível. Então tem essas duas divisões. O importante é a apologética útil para a gente também com relação ao milênio e milênio no céu. Apologética útil, pessoal do Intelecto Apologética aí, manda ver. Legal. Hashtag fui até o Marcos. Agora, pessoal, para encerrar todo esse conteúdo, nós vamos então apresentar aqui as perguntas para discussão que estão aí no seu manual de sexta-feira. Então, agora é com você, parceiro Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Chegamos ao final de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E eu espero que esse tempo que você gastou, que você investiu até aqui, tenha sido um tempo proveitoso. Espero que você tenha feito muitas anotações, são muitos detalhes importantes e é importante que a gente retenha todos esses detalhes para que a gente possa ter um contexto geral mais sólido quando nós falamos dessas profecias. A lição de sexta-feira, ela traz uma pergunta apenas para discussão, é ao contrário do que vem geralmente uma pergunta mais de aplicação prática. Hoje vem uma pergunta um pouco mais teológica. Ela pergunta a respeito do chifre pequeno, sobre as interpretações que existem a respeito do chifre pequeno. Basicamente são 3 linhas de interpretação quando nós falamos de profecia. É a linha preterista, que lança tudo lá para o passado. Então as coisas aconteceram lá no passado. Existe a linha futurista, que lança para o futuro e diz que nós não podemos identificar ainda o chifre pequeno e os personagens porque eles estão no futuro. E existe uma linha chamada linha historicista, que é a linha que nós adotamos, que nós olhamos para a história e vemos os detalhes da profecia se cumprindo na história atual. Eu vou falar um pouco aqui sobre o chifre pequeno dentro dessas 3 linhas de interpretação. A linha preterista geralmente atribui o chifre pequeno a Antíoco Epifânio. Existe um cuidado que nós precisamos tomar ao interpretar a profecia, ao ler as profecias, porque nós podemos encontrar um detalhe que casa bem num personagem, mas para que possamos interpretar a profecia de maneira correta, todos os detalhes da profecia precisam estar em perfeita harmonia com aquele personagem. O Antíoco Epifânio, ele realmente perseguiu o povo de Deus, perseguiu os santos do Altíssimo, como diz a profecia que deveria acontecer, profere palavras de blasfêmia, ele profana o santuário, né, que é uma característica do anticristo. Então essas coisas realmente se encaixam em Antíoco Epifânio. No entanto, como eu disse, ele viveu entre a Grécia, que é o animal de asas, né? É o leopardo de asas, e Roma, que é um animal terrível e espantoso. Então, qual o período cronológico de vida de Antíoco Epifânio? Ele viveu entre o animal de asas, o leopardo, e o animal terrível e espantoso. Esse é o período onde ele viveu. Vamos ver aqui no texto quando que aparece o chifre pequeno, cronologicamente falando. No capítulo 23, no capítulo 7, verso 23, diz assim: Então disse o anjo, né, o anjo que aparece para interpretar a profecia para Daniel: O quarto animal será um quarto reino na terra. Então, falando do animal terrível e espantoso, o qual será diferente de todos os outros reinos. E devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços.
Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, 10 reis que se levantarão de Roma. Né? Aí falando dos reinos bárbaros, aí, né? dos bárbaros que dizimaram Roma posteriormente. Aí olha só sobre o chifre pequeno. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Então, o chifre pequeno ele surge depois do aparecimento dos 10 reinos, e não na transição entre Roma entre Grécia e Roma, como surge Antíoco Epifânio. Então, por mais que alguns detalhes da profecia possam se encaixar em Antíoco Epifânio, ele cronologicamente está deslocado no tempo, ele não pode ser encaixado no tempo da profecia. Então nós não podemos atribuir a Antíoco Epifânio essa profecia. Outro detalhe é a profecia futurista, a interpretação futurística, que lança o Antíoco Epifânio, ou melhor, lança o chifre pequeno lá para o final, diz que é o anticristo que, segundo a interpretação, só vai surgir lá no final. Mas quando nós vamos ao capítulo... Então essa interpretação diz que o anticristo, ou o chifre pequeno, ele surge somente no final dos tempos e é uma pessoa, é um rei, um governante que vai dominar toda a terra, vai fazer aliança de paz com várias pessoas. Então é um personagem. No entanto, olha só o capítulo 1 João capítulo 4, verso 2 diz assim: nisto reconheceremos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, aqui o apóstolo João está dizendo que o anticristo já estava no mundo. E o anticristo é julgado no final dos tempos. Portanto, o anticristo ele não pode ser uma pessoa. Quantos anos essa pessoa teria sendo julgada hoje se já estava viva lá nos tempos de João? Já estaria com 1900 anos. Então, a interpretação preterista que lança o chifre pequeno para o final, ou melhor, a futurística que lança o anticristo para o final, também está cronologicamente deslocada no tempo. Então, a melhor interpretação é aquela que mostra esses acontecimentos no contexto da história, mostra a história acontecendo e os detalhes da história. Nós cremos que o poder que surge depois dos chifres, depois dos 10 reinos, dos 10 reis que se levantam de Roma, é o papado. O papado se levanta, se fortalece após a queda de Roma imperial, quando esses reinos surgem, e ali um desses reinos, né, a Roma, né, o bispo de Roma, ele se fortalece sobre os outros e passa a ser chamado de pai ou de papa. Então nós cremos que o Roma papal é o chifre pequeno, e esse domínio que ela exerce se encaixa perfeitamente no tempo da profecia e se encaixa em outros detalhes, quando assume o papel de Cristo, se dizendo o substituto do Filho de Deus na terra, assume alguns papéis de intercessão, e assume também alguns papéis importantes no ministério de Cristo no santuário celestial, que é o papel de perdoar pecados, né? Atribui a si mesmo o papel de perdoar pecados. Então, quando nós olhamos para a história, nós olhamos vendo esse cumprimento no contexto da história e aplicado a Roma papal. Diante de todas essas informações, né, eu preciso deixar alguma aplicação prática para você do estudo que fizemos hoje, né? Quando nós estudamos essa lição, nós vemos que essa profecia já se cumpriu quase que completamente. A única parte dessa profecia que falta se cumprir é a vinda de Cristo para julgar finalmente esse mundo e estabelecer o reino eterno. E a minha pergunta é:
como você está se preparando para o encontro com o juiz de toda a terra, com Jesus, que vem agora como juiz. Se você está aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, pedindo a Ele que te purifique de todo pecado, de todo mal, certamente quando Jesus Cristo voltar, você estará pronto ao encontro com o Salvador. Mas se não é esse o caso, que você possa, nesse momento, tomar a decisão de se preparar um pouco mais para o encontro com o nosso Senhor, para que possamos encontrá-lo nas nuvens do céu. Eu gostaria de orar com você nesse momento para encerrarmos o estudo da lição. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos fortalece a fé através do estudo da Tua Palavra, quando vemos com que precisão as profecias se cumprem na história. O Senhor previu que cada detalhe iria acontecer e quando nós olhamos para a história vemos que cada um desses detalhes está se cumprindo perfeitamente. Por isso nós te agradecemos porque a Bíblia é um livro confiável, porque nós podemos confiar com evidências fortes. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe as falhas, nos perdoe os pecados, nos perdoe talvez a falta de fé em algum momento e te pedimos que o Senhor nos prepare para o encontro com Jesus. Estudamos nessa lição que o tempo está próximo, muito brevemente Jesus Cristo surgirá nas nuvens do céu para nos resgatar, por isso nós queremos estar preparados desde hoje. Nos perdoa dos nossos pecados, nos transforma com o Teu Santo Espírito, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pelo estudo até aqui, pela companhia até aqui e até a próxima semana. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu empenho. Todas as lições desse trimestre estamos aí com os 2 quadros, alinhando a doutrina e também perguntas para discussão. Bom, encerrando, pessoal, fiquem ligados. No 9º vídeo, então, teremos da contaminação à purificação. E vamos estudar, então, agora o capítulo 8 de Daniel. Então, espero que vocês estejam gostando aí da temporada. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que não entende nada de Bíblia, não entende nada de Daniel, que esse material possa ajudá-lo a compreender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Até lá. Tchau, tchau.